Bom, o conceito básico, né, como a gente já comentou, o veículo tem que estar em malha fechada para a gente ter o filtrinho operando. Isso, e para os leigos, né, o filtrinho, que a gente filtrinho fala anterior. bastante aqui em inglês, Ok. pode ser chamado também de ajuste de combustível, né? Isso. Tá, vamos lá. Então tá ali, pra eu observar se a malha tá aberta ou fechada, eu tenho lá o Fuel Control Loop Status, Isso. que isso tá em inglês. Sim. Mas em português seria O malha status aberta da malha ou de malha... combustível, né? Status É, da eu- malha, status do sistema de combustível. Normalmente eu acho que aparece mesmo malha aberta, malha Isso, fechada. Acho é. que é isso, né? Então se aparece malha aberta, o que significa? Significa que ele não tá dando bola pros sinais das sondas. É isso? Mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. E Isso aí. malha fechada ele está dando bola. E aí, Então, e a gente só vai ter ajuste É. de combustível em malha fechada. Esse malha é o fechada para ter esse negócio do filtrinho, então tem que a malha Isso. tem que estar fechada. Então a condição é malha fechada, a Isso, condição a inicial. condição inicial é malha fechada. Então Aham. a gente só vai começar a analisar a partir daí. Primeiramente, a gente vai analisar o ajuste de curto prazo. Então, esse aqui é legal, ó. Esse aqui é o comportamento do ajuste de combustível de curto prazo. Que ali no tá em veículo. inglês short term Isso. filtering. Então, em laranja a gente tem o Que curto às laranja. vezes, desculpa interromper, João, mais uma vez, ó, às vezes tem scanner que tá escrito STFT. É isso, né, Ah, René? tem isso aí. também. Tá escrito STFT. Fala, que diabo é esse STFT? É o Short Term Filtering, que é o, traduzindo, ajuste de curto prazo. Isso. Daí Ajuste vamos de lá. curto prazo. Então a malha estando fechada, ajuste de curto prazo. Como E é o que é? comportamento normal de um veículo que está íntegro aí funcionando normalmente vai ser esse aqui. Em azul a gente tem a sonda pré-catalisador. A sonda tá lá. Essa aqui é uma sonda de banda estreita, então ela está oscilando entre rico e pobre. Normal, todo mundo visualiza isso, né? Normal. E aí o que acontece? Qual que é a ideia, né? No momento que a sonda foi a rico, se eu não tivesse o filtrinho, o normal desse veículo talvez seria ficar rico e começar a injetar mais combustível e manter essa mistura cada vez mais rica. Como eu tenho o filtrinho, a partir do momento que eu fui a rico, a minha correção natural para que eu mantenha essa mistura estequiométrica é que o meu filtrinho vá a pobre. Se o Jeff puder apontar lá, pode ser no primeiro quadradinho. Aqui. Então, quando a sonda subiu, o filtrinho ele desceu, né? O ajuste de curto. O ajuste de curto prazo ele vai no sentido oposto da sonda lambda pré-catalisador. Dá pra observar ali, ó. Quando a onda tá alta, Isso. o ajuste de curto tá baixo. Quando a sonda tá baixa, o ajuste de curto tá alto. Eu não Observa sei isso aí, galera. Eu não sei se dá pra ver a escala ali, mas aqui seria o 800 milivolts da sonda. A sonda oscilando entre E aí- 0,1 e 0,8, mais ou menos, né? Mas nessa situação aqui seria 0,8 e o meu filtrinho tá pra 0. Então, ele veio aqui de quase 5 Nem chega pra a cinco, 0. né? Não chegou a pouquinho 5, menos. veio a 0 no momento que minha sonda foi a rico. E aí o que é interessante é que a gente pode perceber então que o filtrinho é um grande responsável por manter a sonda oscilando e mantendo essa mistura estequiométrica lá. Então, o filtrinho também é responsável pela redução de gases poluentes, né? Redução da emissão aí, porque ele está mantendo essa sonda operando ao redor da mistura estequiométrica. Então, algumas poucas palavras seria assim, a sonda de banda estreita deve oscilar, ou a sonda comum ali, deve oscilar entre 0,1 e 0,8, mais ou menos, 0 e 0,9, 0 e 1 volts, mais Isso. ou menos ali. Então todo mundo sabe, 0,8 mistura rica, 0,1 mistura pobre, isso é a sonda. Isso aí. Ao mesmo tempo, a sonda oscilou 0,8, o ajuste de curto oscilou Foi pra baixo. abaixo de 0, para menos 1. Isso. Então 0,8 ajuste menos 1. Sonda 0,1 ajuste 3 ou 4. E E aí esse fica tiro. nessa. Você pode ver, analisa no gráfico e você consegue ver E isso. essa é uma galera. característica funcional do ajuste de curto prazo também. Ele sempre vai oscilar ao redor do zero. Porque qual que é a ideia? Se tiver tudo certo, Para o né? veículo íntegro, idealmente a gente não deveria precisar de ajuste de combustível, porque eu vou injetar a quantidade exata a partir dos sensores que estão medindo a quantidade de ar que está sendo admitida e só isso seria suficiente para eu manter minha mistura estequiométrica. Como na prática a gente tem perturbações, alterações na qualidade do combustível, da massa de ar que está sendo admitida, nem sempre vai estar estequiométrico. E aí a função do filtrinho é oscilar o mínimo possível, por isso que ele oscila ao redor do valor zero, para corrigir esse valor da sonda lambda que está sendo medida ali, para corrigir essa mistura e manter ela ao máximo estequiométrica. É essa a função do ajuste de curto prazo. Ô, A João, oscilação da sonda também é para não saturar o catalisador, isso né? que eu ia falar agora. Exatamente. Extremamente Oxigênio, importante. A bomba pra bombear o oxigênio, porque como o ciclo Otto tem borboleta, ele restringe a passagem de ar, então tem que fazer oscilar, porque senão satura o catalisador, né? Isso, e assim, É. no catalisador você tem dois tipos de reação, né? Uma que precisa de oxigênio e uma que precisa que não tenha oxigênio. E aí o filtrinho também atua na sonda lambda para garantir que lá no catalisador a gente tem as duas condições. Uma com excesso de oxigênio
e outra com falta de oxigênio. Os famosos catalisadores de 3 vias, né? Então Isso. tem uma reação de oxidação e uma reação de redução. Então, Isso aí, por isso que é muito então importante. resumindo, no STF, Short Term Filtering, STFT, no ajuste de curto prazo, o que eu espero? Um valor oscilando um pouquinho maior que zero e um pouquinho menor que zero. Sempre em torno do zero, que nem a sonda fica de 0,8 a 0,1, oscilando em torno de 450 milivolts. Esse né? comportamento já nos indica que esse carro não tem uma falha naquele momento. Naquele momento... Naquele momento, esse carro não apresenta falha Naquele nenhuma. momento, ele trabalha com mistura estequiométrica. Isso. É isso. Isso. Por quê? Esse carro pode ter tido algum problema algumas horas, alguns dias antes, e esses valores foram assumidos já pelo de longo prazo, e a gente pode voltar para o slide anterior, para entender aqui de forma bastante didática o que seria uma falha causada no carro, né? Então, nesse carro aqui, a gente gerou uma entrada falsa de ar, nesse momento. A gente vai ver lá na sonda pré-catalisador, Jeff, se puder mostrar o momento da falha, lá no canto direito aqui, aí. Perfeito. Então, no momento que ocorre a falha, a gente viu que essa sonda vai a pobre, né? É bem aqui no início Isso. Então, a sonda foi a pobre. Bom, tem o excesso de oxigênio. Como é que eu corrijo o excesso de oxigênio? Considerando que eu não posso diminuir a quantidade de ar que está entrando, eu vou ter que aumentar a quantidade de combustível que está sendo injetado. E aí o ajuste de combustível de curto prazo, instantaneamente, e essa característica desse tipo de sistema, ele corrige de forma instantânea, ele foi instantaneamente a 18%, eu acho, eu não consigo enxergar daqui. Ele está um pouquinho abaixo do 15%. Então, instantaneamente, ele já foi lá a mais de 10%, ele foi a mais de 10% corrigindo esse problema naquele momento. Então, ele garantiu que o sistema voltasse a trabalhar de forma íntegra. E a gente pode perceber que, eu acho que tem 1 minuto mais ou menos esse quadro aí. 1 minuto e 40. E então, 1 minuto depois, para esse veículo, o ajuste de combustível de longo prazo já começou a assumir valores. Ele começou a ficar cada vez mais positivo e o ajuste de curto prazo cada vez mais próximo de zero. Qual que é a proposta? Ajuste de combustível está sempre oscilando ao redor de zero porque ele corrige de forma instantânea. Ajuste de combustível de longo prazo vai nos indicar um problema daquele veículo, uma característica funcional daquele veículo. Por exemplo, o ajuste de 15% ali nos indica que esse carro está sempre injetando 15% a mais de combustível do que o normal para aquela condição. Nesse caso, porque a gente tem uma entrada falsa de ar. Então, está entrando ar a mais naquele motor e a gente está injetando mais combustível também para compensar esse ar que estava entrando. Ô, João, me corrija um negócio aqui, mas eu estava observando aqui na imagem, né? Quando foi gerada a falha de sonda lambda, instantaneamente ele fez a correção pelo ajuste de curto, certo? Perfeito. Então, provavelmente, quando ele atingiu ali próximo dos 12%, ele achou a mistura nova, que seria estequiométrica, e enquanto ele foi reduzindo o short para zero, ele já estava oscilando também, né? Isso. Então, ele manteve a oscilação para manter o correto funcionamento do catalisador, mesmo antes do short, do ajuste de curto, chegar a zero, certo? Isso certo, porque é aquela coisa. O ajuste de curto prazo, ele sempre oscila no sentido oposto da sonda. Então, mesmo que ele esteja distante do zero, ele vai estar oscilando no sentido oposto da sonda, mas ele vai sempre buscar se aproximar do valor zero. E aí é a característica desse sistema. Tanto que se a gente for somar, por exemplo, no momento que ele vai a 12% o ajuste de curto prazo, e a gente somar com o valor que era representado naquele momento pelo ajuste de longo prazo, que devia ser uns 7% mais ou menos, então os valores eles se inverteram. Mas no momento que a gente somar o de curto prazo e o de longo prazo, em qualquer momento desse quadro aí, então se a gente somar o valor do ajuste de curto prazo no mesmo instante com o de longo prazo, a partir do momento da falha a gente sempre vai ter o mesmo valor. Porque o ajuste de combustível final vai ser sempre o somatório do ajuste de curto prazo e o ajuste de longo prazo. Então, se a gente teve 22% de ajuste no momento da falha, é o mesmo valor que a gente tem. Quando o de curto voltar para zero, o de longo vai estar em 22%. É essa a ideia. Ele vai ter sempre nessa mesma referência, né? Boa. Porque 22% foi o ajuste necessário. Pra não corrigir importa aquele a BO lá que deu. condição para corrigir aquele problema de entrada falsa de ar nesse motor. Tá. Só um comentário que é bem interessante. Lembra que eu comentei no início da live ali do consumo de combustível? Aqui a gente colocou uma entrada de ar falso. Mas nos veículos é muito comum tu ter uma fissura em mangueira que não é perceptível para o motorista, mas altera a carga do motor e faz com que esse filtrinho altere para positivo. Então, isso é uma coisa, anota para ficar bem claro. Valores positivos, a central está adicionando combustível. Valores negativos, ela está removendo. Num caso de uma entrada de ar falso, tu vai sempre ver valores positivos de filtrinho. Então, tu vai ver que essa entrada de ar a mais que está tendo, minha central está compensando. Isso, então, essa entrada de ar não é medida, né? Exatamente. Não sabe que está entrando como é que eu ar a mais. faço o diagnóstico de um veículo que está consumindo a mais,
que não tem luz de injeção acesa. Eu vou vir nos meus valores de long e short e provavelmente eu vou me deparar com o que está acontecendo aqui. Eu estou com um long muito além do normal, compensando para deixar o meu short perto de zero. No momento que tu resolver o teu problema, isso até na live de injeção o Maicon ensinou, que o ideal seria usar uma máquina de fumaça, eu vou achar a fissura dessa mangueira, vou resolver o problema, vou rodar com esse veículo ou tentar fazer o reset já do parâmetro autoadaptativo e tu vai ver que esses valores voltam ao normal. E às vezes esse é um tipo de problema que não causa uma anomalia funcional no veículo, então o proprietário não vai perceber se o motor está dando tranco, se o motor está pipocando, se ele está falhando, mas na hora de abastecer o carro, ele vai ver que esse carro está bebendo demais. E aí o diagnóstico desse tipo de falha, quando não apareceu o código de falha ainda, porque, por exemplo, ela não foi um valor extremo de 20, 30, 40% de correção, vai ser na bomba de combustível e a gente vai ter que analisar o filtrinho para perceber que esse carro tem um problema de entrada falsa de ar, né? Isso aí, perfeito. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi e eu vou tentar explicar tudo aqui de maneira resumida. Claro. E a galera vai dizer se eu falei certo ou errado. Vai lá. Esses valores que eu vou falar, eles são didáticos só, porque essa variação não é linear do jeito que eu vou propor. Então eu vou propor que teve uma entrada de 20%, e o ajuste de combustível total vai aumentar em 20%. Isso. Então, se a entrada de ar for 20% de ar, o ajuste vai ter que ficar 20% positivo. Se fosse 20% a mais de combustível, o ajuste ia ficar 20% negativo. Isso. Beleza? Então tá. Então, olha só. Eu peguei do nada, fiz um furo ali na admissão, sei lá onde é que eu fiz um furo, de modo que começou a entrar 20% a mais de ar na admissão daquele motor. Antes disso, qual era o cenário? Antes de eu fazer o furo, qual era o cenário? A sonda lambda estava oscilando lindamente, o ajuste de curto prazo estava oscilando, a sonda estava oscilando em valores maiores que 450 mV e menores de 450 mV. Tô supondo que eu tenho uma sonda convencional, né? Para ficar mais fácil o exemplo. Então a minha sonda estava lá no País das Maravilhas, oscilando mais 450, menos 450. Beleza, top. Aí o meu ajuste de curto prazo, como é que ele estava nesse carro ideal? Estava oscilando em um pouquinho maior que zero, um pouquinho menor que zero. Isso. Porque não estava ajustando nada, porque o ar estava perfeito. E o meu ajuste de longo prazo também estava na mesma pegada do curto, certo, João? Ele estava oscilando maior do que zero e menor que zero. Nesse caso, não, né? Mas meu carro estava perfeito. Não, mas o de longo ele não oscila igual. Não oscila. É só o de curto que oscila. Boa. Então, exatamente. Eu não preciso de correção nenhuma, o de longo estava estático. O que a gente pode ver nesse slide, inclusive, né? De curto então prazo está oscilando. Vamos construir, olha só. Então, eu tinha o meu carro perfeito, cenário. Sonda oscilando, valores maiores 450, menor que 450. Ajuste de curto, oscilando maior que zero e menor que zero. E ajuste de longo travado em zero ou próximo de zero. Isso. Correto? Isso. Esse é o carro ideal. Porque não está precisando corrigir nada. Tirei o veículo zero da concessionária, ele tá espero perfeito. que ele esteja assim. Agora eu vou lá com a minha broca dinâmica e assassina e faço um furo lá e aumentei 20% de ar. O que vai acontecer? Assim que eu fiz o furo, a minha sonda vai travar em pobre. Você vai travar abaixo de 450. Só que assim que o sistema perceber esse sinal da sonda, o que o ajuste de curto vai falar? Não, pera aí, eu preciso corrigir 20%. Então eu vou aumentar o meu ajuste de curto prazo, vai dar 20% a mais. Ele vai instantaneamente, a sonda vai baixar a menor que 450 e instantaneamente o de curto vai começar a subir até os 20 que eu tô propondo, certo? Ele vai testando até que a sonda volte a oscilar, né? Basicamente isso. Então ele vai aumentando, mas a minha proposta é 20%. Isso. Entrou 20% de ar, ele vai aumentar 20%. Não é bem isso que eu falei que os valores eram só didáticos. É que na verdade ele não sabe que é 20%. Aí ele vai botando um pouquinho, vai botando ele um pouquinho. A mistura tá pobre, a sonda tá travada em zero. Aumentei 2%. Tá pobre ainda. Continua em zero. Aumentei 4%, continua em zero. Aumentei 20%, opa, voltou a oscilar. Thank you, my God. Parou, voltou a oscilar. Só que agora o que acontece? O meu ajuste de longo prazo estava lá próximo de zero. Agora o de curto, já achei quanto que precisa. Precisa de 20% a mais. Então eu vou diminuir para 18, 16 e o de longo vai 2, 4, perfeito. 14, 6, 10, 5, 15. Opa, voltou a oscilar em zero, o de longo está em 20. Isso e aí, então, você pega esse meu carro agora funcionando lindamente. A minha sonda está oscilando lindamente, porque está corrigido.
O meu ajuste de curto tá oscilando lindamente, próximo de 0, porque tá corrigido, Isso. e o meu ajuste de longo tá em 20. Mas você, como não manja de diagnóstico, você fala, tá tudo bem, a sonda tá oscilando. Não, meu amigo. Você tem um problema aí e você tem que descobrir por que aquele ajuste de longo tá travado em Rica. Top. Tá mais ou menos certo o que eu expliquei? Tá perfeita a É assim explicação. que funciona, essa é a vida da relação de sonda, ajuste de curto e ajuste de longo. A única observação que eu daria, né, nessa análise, ficou muito Peraí, boa, que nota que Walter. você me dá por enquanto? Vou dar 9,5. 9,5, pô, Nove. foi bonzinho, É, eu ia foi dar bom, foi 7. Eu dou 10 só por causa do inglês no meio ali. Ah, tá, boa. Mas a galera entendeu e o que tá... Essa é a sacada que você tem que saber olhar, né? É mais avançado do que isso, né, João? Eu expliquei de maneira bem simples. A gente tem que saber ficar de olho nessa situação aí. Eu tenho o de longo alto e o de curto oscilando na situação de marcha lenta. Só que tem situações intermediárias que a brincadeira pode mudar e essa é a maravilha do diagnóstico avançado que a gente vai continuar explicando isso aqui. Eu posso até dar um exemplo aqui, uma situação que vai acontecer. Filtro de ar sujo, por exemplo. Em marcha lenta, você vai ter o carro funcionando de forma perfeita. Porque aquele fluxo de ar que está sendo admitido... Mas esse seria o contrário, né, João? Porque a minha eu botei 20% de ar a mais. Sim. Agora o teu filtro de ar tá sujo, você tem 20% de ar a menos. É. Isso. Então Não, mas aí que tá. Em marcha lenta, essa obstrução ela não é significativa. Ah, não é. Ela Tá, vai funcionando estar tudo normal. lindo. O meu de longo É. pode estar próximo de Aí 0 o dono e o meu de curto Isso. oscilando. Aí o dono do carro chega na oficina, o carro tá lá e fala, você olha o ajuste de curto e longo prazo e fala, não, mas tá tudo bem, é outra coisa, não sei o que é. Agora, você saiu para fazer um teste de rodagem com esse carro. A hora que você tá em alta carga, aquele fluxo de ar ali já começou a ser limitado. Então você tem uma restrição na admissão de ar, você tem uma capacidade de respiração desse motor reduzida. E aí, sim, em alta carga você vai ter valores negativos de filtrinho. Você vai tirar 20%. Então você limitou em 20% só em altas cargas. Exatamente. E aí, por isso que o diagnóstico em outra célula, né? Isso. Em outra célula de combustível. E é isso que torna complexa a análise do ajuste de combustível, porque você tem que realmente estar fazendo uma rodagem e encontrar muitas vezes a condição de carga específica que causa aquela falha no veículo, né? Exatamente. Aí eu vou trazer mas- uma, né? O cara que tá assistindo vai falar, mas o filtro eu ia achar uma hora. Mas é achômetro, Sim. não é diagnóstico. É por isso que o Brandon fala, ó, daqui pra cima. Então eles analisam essas piras loucamente antes de desmontar nada. Enquanto ele não tiver uma conclusão, por exemplo, sobre os monitores de combustível, ele não avança. E ele vai além, monitores de combustível, monitor disso, monitor daquilo, freeze frame, ele analisa tudo e fala, cara, é o seguinte, isso aqui provavelmente é injetor por causa disso, daquilo. E o Walter, legal que o exemplo que tu deu é o contrário do que o João falou, mas funciona igual também que é uma entrada falsa de ar. Quando você fez ali o buraco lá com a tua broca dinâmica, É a broca assassina. a tua broca assassina lá, É, uma broquinha, né? imagina, em marcha lenta Mas assassina. em marcha lenta tá entrando uma quantidade de ar Não pela... importa o tamanho da broca, é a eficiência. Mas olha só, Walter, quando, Tá bem quando, você apontado. quando você tá em marcha lenta, tá entrando uma quantidade de ar pela borboleta, que ela tá um pouquinho aberta, certo? Então, o buraco que foi feito ali com a broca, ela é mais significante. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente é mais significante. Só que quando eu abro o TPS todo, entra muito ar. Fica um buracão. Fica um buracão. Entrando em relação ao buraquinho. Só que o buraquinho que entra o ar lá, que é a entrada falsa, continua o mesmo. Então ele tem uma relevância menor. Entendi, acho que ficou claro, buraqueamos pra quanto é lado, mas acho que E aí, ficou e aí, didático só esse para negócio do concluir, ajuste de curto e longo. a relevância menor faz com que em altas cargas, né, nesse caso que o René comentou, a gente vai ter um valor de filtrinho de tanto de curto quanto de longo prazo próximo de 0. Enquanto em marcha lenta ele vai estar lá em 20% positivo. Exatamente. Ó.